Glorioso São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestiais, guerreiro invencível de Deus, defensor dos filhos da luz, neste momento em que meu coração está pesado, em que minhas forças parecem se esgotar e a angústia toma conta do meu peito, eu me volto para ti com toda a humildade de quem reconhece sua pequenez diante das batalhas que enfrenta neste mundo tão desafiador, tão cruel, tão cheio de armadilhas que tentam me fazer tropeçar a cada passo que dou. Você que com sua espada flamejante expulsou do céu aqueles que se rebelaram contra o Altíssimo, você que não hesitou em defender a glória de Deus quando o orgulho tentou contaminar o paraíso, eu imploro que dirijas teu olhar poderoso para minha vida, para minha alma que clama por socorro, por proteção, por uma luz que me guie em meio a esta escuridão que às vezes parece interminável. Quantas vezes, São Miguel, acordo no meio da noite com o coração apertado, sentindo o peso de preocupações que me sufocam, pensando nas contas que não sei como vou pagar, nos problemas de saúde que afligem minha família, nas portas que se fecham no meu rosto quando procuro uma oportunidade de trabalho, nas entrevistas de emprego onde me sinto pequeno e insuficiente, onde minha confiança se esvai e o medo de não ser escolhido me paralisa. Eu sei que você entende a luta diária daqueles que precisam acordar antes do sol nascer para pegar um ônibus lotado, um metrô cheio de pessoas cansadas como eu, um trem que me leva para mais um dia de trabalho onde não sou valorizado, onde meu esforço parece invisível, onde minha dedicação não é reconhecida. São Miguel Arcanjo, proteja-me nestes momentos de vulnerabilidade, quando estou no trânsito caótico da cidade, quando divido um Uber com estranhos e a insegurança me faz apertar minha bolsa com mais força, quando estou na moto tentando chegar mais rápido em casa, mas temendo os perigos da rua, quando caminho sozinho à noite e cada sombra parece uma ameaça. Cada ruído me faz acelerar o passo com o coração disparado. Poderoso Arcanjo, você que conhece cada batalha espiritual que enfrentamos, interceda por mim neste momento em que as forças do mal parecem conspirar contra minha paz, contra minha família, contra tudo aquilo que construí com tanto sacrifício ao longo dos anos. Eu sei que não estou sozinho nesta luta, sei que existem milhares, milhões de pessoas neste exato momento que também estão clamando por sua proteção, que também sentem este mesmo peso no peito, esta mesma angústia que aperta a garganta e faz as lágrimas rolarem no silêncio da madrugada. Se você está assistindo este vídeo agora, se estas palavras tocam seu coração de alguma forma, eu convido você a se inscrever neste canal para que juntos possamos fortalecer nossa fé, para que possamos nos unir em oração e assim criar uma corrente de luz capaz de vencer qualquer escuridão. Deixe seu amém nos comentários para que eu saiba que não estou sozinho nesta jornada de fé, que somos uma comunidade de guerreiros espirituais lutando lado a lado. São Miguel, peço que sua intercessão alcance aquele que está em um leito hospitalar neste momento, enfrentando dores que parecem insuportáveis, esperando por um diagnóstico que pode mudar toda a sua vida, temendo pelo amanhã enquanto as máquinas apitam ao seu redor e o cheiro de hospital lhe traz uma realidade que ninguém quer enfrentar. Esteja ao lado daquele que está na sala de cirurgia, da mãe que espera notícias do filho acidentado, do pai que não sabe se terá forças para continuar lutando contra uma doença que consome seu corpo, mas não pode consumir sua alma porque você, glorioso defensor, está ali empunhando sua espada contra os espíritos de enfermidade, contra as forças que tentam roubar a esperança daqueles que sofrem. Comandante Supremo dos Exércitos Celestiais, eu preciso da sua proteção quando estou em minha casa, aquele lugar que deveria ser meu refúgio, mas que às vezes se torna um campo de batalha onde as discussões surgem do nada, onde o cansaço se transforma em palavras ásperas, onde o estresse do dia a dia corrói os relacionamentos que deveriam ser fortalecidos pelo amor. Proteja meu lar das investidas do inimigo que quer destruir minha família, que planta sementes de discórdia onde deveria haver harmonia, que alimenta ressentimentos onde deveria crescer o perdão, que cega os olhos para as qualidades do outro fazendo-nos ver apenas defeitos. São Miguel Arcanjo, quando o desemprego bate à minha porta e eu me sinto inútil, quando olho para meus filhos e não sei como vou alimentá-los amanhã, quando a conta de luz chega e o dinheiro não alcança, quando preciso escolher entre o remédio do meu pai idoso e o alimento da mesa, interceda por mim diante do trono de Deus para que Ele abra portas que nenhum homem pode fechar, para que multiplique o pouco que tenho como fez com os pães e os peixes, para que transforme minha situação de escassez em abundância não porque eu mereça,
mas porque sua misericórdia é infinita e seu amor por mim não depende das minhas circunstâncias. Peço também, glorioso arcanjo, que você proteja aqueles que estão neste momento no trabalho, enfrentando chefes injustos que abusam do seu poder, colegas invejosos que tramam pelas costas, ambientes tóxicos que adoecem a alma antes de adoecer o corpo. Que sua espada de fogo corte as línguas venenosas que espalham fofocas e mentiras, que sua presença intimide aqueles que planejam o mal, que seu poder impeça que as injustiças prosperem e que a verdade sempre prevaleça mesmo quando tudo parece perdido. Defensor incansável dos que confiam em Deus, eu clamo por sua intercessão quando estou na faculdade enfrentando a pressão de provas que parecem impossíveis, quando o medo de reprovar me paralisa e tira meu sono, quando comparo meu desempenho com o dos outros e me sinto inferior, incapaz, destinado ao fracasso. Ajuda-me a lembrar que cada um tem seu tempo, que minha jornada é única, que não preciso ser o melhor de todos, mas preciso dar o melhor de mim. São Miguel, proteja os estudantes que precisam trabalhar durante o dia e estudar à noite, que mal têm tempo para descansar, que sentem o corpo clamar por sono, mas a mente precisa permanecer alerta para absorver conhecimento. Esteja com aqueles que fazem cursos técnicos sonhando com uma vida melhor, que investem o pouco que têm em educação porque sabem que este é o único caminho para mudar sua realidade, que enfrentam o preconceito de quem acha que estudar depois de velho não faz sentido, de quem ri dos seus sonhos e duvida da sua capacidade. Durante uma viagem, seja ela curta ou longa, seja para o trabalho ou para o momento de descanso que tanto mereço, que sua proteção me acompanhe nas estradas perigosas, nos voos turbulentos, nas travessias arriscadas. Quantas vezes, São Miguel, ouvimos notícias de acidentes terríveis, de tragédias que ceifam vidas em segundos, de famílias destroçadas pela perda súbita de quem amam, e nos perguntamos por que uns são poupados e outros não, porque algumas orações parecem atendidas e outras ficam sem resposta. Eu confio, mesmo sem entender todos os mistérios de Deus, que sua intercessão pode fazer a diferença entre a vida e a morte, entre chegar em casa são e salvo ou nunca mais voltar, entre o alívio de uma viagem tranquila e a tragédia de um acidente fatal. Príncipe dos anjos, você que luta sem cessar contra as forças das trevas, eu preciso especialmente da sua proteção contra a violência que assola nossas ruas, que transforma cidades em campos de guerra, que faz de cidadãos comuns vítimas de uma criminalidade que não respeita nada nem ninguém. Proteja-me dos assaltos que acontecem a qualquer hora do dia, em qualquer lugar, onde criminosos armados roubam não apenas nossos pertences materiais, mas também nossa paz, nossa sensação de segurança, nossa capacidade de andar tranquilos pelas ruas. São Miguel, quantas vezes saí de casa pela manhã e minha mãe, com lágrimas nos olhos, me pediu para tomar cuidado, para voltar logo, para não passar por lugares perigosos, e eu vi naquele olhar o medo de que algo ruim pudesse acontecer comigo. Proteja todos aqueles que neste momento estão nas ruas trabalhando como entregadores, como motoristas, como vendedores ambulantes, expostos a todo tipo de perigo, mas sem escolha porque precisam sustentar suas famílias e não podem se dar ao luxo de ficar em casa com medo. Que sua espada flamejante crie um círculo de proteção ao redor de cada pessoa de bem, que seus anjos guerreiros intimidem aqueles que planejam o mal, que a luz divina ilumine até os cantos mais escuros onde a criminalidade se esconde esperando sua próxima vítima. Glorioso São Miguel Arcanjo, continuando esta oração que brota do mais profundo do meu ser, eu te peço que intercedas por aqueles que neste momento enfrentam batalhas invisíveis, aquelas lutas que ninguém vê, mas que são tão reais e tão dolorosas quanto qualquer ferida física. Estou falando daqueles que lutam contra a depressão que rouba as cores da vida e transforma tudo em tons de cinza, que acordam todos os dias sem vontade de levantar da cama, que precisam fingir que está tudo bem quando por dentro sentem um vazio que nada parece preencher. São Miguel, você que enxerga além das aparências, que vê o coração angustiado por trás do sorriso forçado, interceda por estas almas que sofrem em silêncio porque vivemos em uma sociedade que não compreende a dor emocional, que minimiza o sofrimento psicológico, que diz para a pessoa simplesmente superar quando na verdade ela está se afogando em um mar de tristeza e não consegue encontrar forças para nadar até a margem. Proteja aqueles que lutam contra a ansiedade que transforma o futuro em um monstro aterrorizante,
que faz o coração disparar sem motivo aparente, que cria cenários catastróficos na mente e rouba a paz do presente porque está sempre preocupado com o que pode dar errado amanhã. E se você que está assistindo este vídeo se identifica com estas palavras, se também enfrenta estas batalhas internas, deixe seu amém nos comentários para que possamos orar uns pelos outros. Compartilhe este vídeo com alguém que possa precisar destas palavras de esperança, que possa ser fortalecido por esta oração. Porque juntos somos mais fortes e nossa fé coletiva pode mover montanhas que parecem intransponíveis quando estamos sozinhos. Comandante dos exércitos angelicais, eu preciso da sua intercessão quando o inimigo ataca minha mente com pensamentos destrutivos, com memórias dolorosas que eu gostaria de esquecer, mas que voltam para me atormentar nos momentos mais inoportunos, com vozes internas que me dizem que não sou suficiente, que nunca vou conseguir, que deveria desistir porque não tenho o que é preciso para vencer. São Miguel, empunhe sua espada contra estas mentiras que tentam se disfarçar de verdades, contra estas acusações que me fazem duvidar do meu valor, do meu propósito, do plano que Deus tem para a minha vida. Quando estou em casa tentando criar meus filhos com dignidade, mas me sinto fracassando porque não consigo dar a eles tudo o que gostaria, porque preciso dizer não quando eles pedem algo que outros têm mas eu não posso comprar, porque vejo nos olhos deles a decepção e me culpo por não ser um provedor melhor. Interceda por mim para que eu compreenda que amor não se mede pelo que podemos comprar, mas pelo que estamos dispostos a sacrificar, que minha presença vale mais que qualquer presente material, que o tempo que dedico a eles mesmo, estando cansado, tem um valor eterno que nenhum brinquedo caro pode oferecer. Proteja minha família das comparações destrutivas que as redes sociais promovem, onde todos parecem viver vidas perfeitas e nós olhamos para nossa realidade imperfeita e nos sentimos inadequados, onde casais mostram apenas os momentos felizes fazendo-nos esquecer que todos enfrentam dificuldades, onde pais exibem conquistas de filhos prodígios fazendo-nos duvidar se estamos educando bem os nossos. Poderoso defensor da fé, quando estou no trabalho enfrentando injustiças que me fazem questionar se vale a pena continuar naquele lugar, se não seria melhor simplesmente desistir e procurar outra coisa mesmo sabendo que empregos não estão fáceis de encontrar, mesmo consciente de que tenho contas a pagar e não posso me dar ao luxo de ficar desempregado. Eu preciso da sua força para perseverar com dignidade. São Miguel Arcanjo, quantas vezes fui humilhado por um superior que abusa do seu poder? Quantas vezes meu trabalho foi apropriado por outro que recebeu os créditos que eram meus? Quantas vezes fui preterido em uma promoção que merecia porque não tenho as conexões certas ou porque não sei bajular quem está no comando? Interceda por todos os trabalhadores honestos que apenas querem fazer seu serviço com dignidade, que acordam cedo e voltam tarde para casa, que sacrificam tempo com a família para cumprir prazos impossíveis, que colocam sua saúde em risco em ambientes perigosos porque precisam daquele salário no final do mês. Que sua proteção esteja sobre aqueles que trabalham em construções onde um descuido pode custar a vida, sobre motoristas de caminhão que passam dias na estrada longe dos seus, sobre profissionais de saúde que se expõem a doenças para cuidar dos enfermos, sobre professores que enfrentam salas superlotadas e falta de recursos, mas continuam tentando fazer a diferença na vida dos seus alunos. Arcanjo vitorioso, eu clamo pela sua intercessão quando estou em uma entrevista de emprego e o nervosismo me faz gaguejar, me faz esquecer tudo o que pratiquei, me faz parecer menos competente do que realmente sou. São Miguel, você que infunde coragem nos corações dos que te invocam, dá-me a confiança necessária para mostrar meu valor, para articular claramente minhas qualidades, para responder às perguntas com a sabedoria que vem do alto. Proteja-me também dos entrevistadores preconceituosos que já decidiram não me contratar antes mesmo de me conhecer, seja pela minha idade, pela minha aparência, pelo meu endereço ou por qualquer outro motivo que nada tem a ver com minha capacidade de fazer o trabalho. Peço que você abra portas que estão fechadas, que mova o coração daqueles que têm poder de decisão, que faça com que as oportunidades certas cheguem até mim no tempo de Deus, não no meu tempo ansioso que quer tudo para ontem, mas no tempo perfeito que Ele estabeleceu desde antes da fundação do mundo. E quando finalmente conseguir aquele emprego tão desejado, aquela vaga pela qual orei tanto, proteja-me das armadilhas que vêm com o sucesso, da arrogância que faz esquecer de onde vim, da tentação de comprometer meus valores em troca de benefícios materiais,
da ilusão de que posso fazer tudo sozinho e não preciso mais de Deus agora que as coisas melhoraram. São Miguel Arcanjo, você que é invocado como protetor em momentos de perigo iminente, eu preciso especialmente da sua intercessão quando estou em situações de vulnerabilidade extrema. Proteja-me quando estou voltando tarde do trabalho ou da faculdade e as ruas estão desertas, quando cada pessoa que se aproxima me faz apertar o passo com o coração acelerado, quando preciso atravessar aquela área perigosa porque não há outro caminho e economizar no transporte significa ter dinheiro para outras necessidades. Que seus anjos me escudem dos olhos maliciosos, que sua presença intimidadora afugente aqueles que planejam assaltar, agredir ou fazer qualquer tipo de mal. Interceda pelas mulheres que todos os dias enfrentam o medo de serem assediadas ou atacadas, que precisam andar com as chaves entre os dedos como arma improvisada, que compartilham a localização em tempo real com amigas para que alguém saiba onde estão caso algo aconteça, que fingem estar em ligações telefônicas para parecerem menos vulneráveis. São Miguel, levante seu escudo protetor sobre cada mulher que neste momento caminha sozinha com medo, que entra em um elevador vazio com um estranho e reza para que nada aconteça, que aceita carona de aplicativo e fica alerta durante todo o trajeto verificando se o motorista está seguindo o caminho correto. Príncipe da milícia celestial, quando estou no ônibus, no metrô ou no trem, nesses espaços públicos onde estamos todos juntos mas estranhamente solitários, onde criminosos se misturam com trabalhadores honestos e não há como distinguir uns dos outros até que seja tarde demais, mantenha sua guarda sobre mim. Quantos assaltos acontecem nestes lugares? Quantas pessoas são roubadas em plena luz do dia cercadas por dezenas de outros passageiros que não podem fazer nada além de assistir impotentes e agradecer por não terem sido as vítimas desta vez. Proteja especialmente os idosos que carregam o dinheiro da aposentadoria e são alvos fáceis para criminosos sem escrúpulos, que tiveram que trabalhar a vida toda e agora no momento em que deveriam descansar ainda precisam se preocupar com sua segurança nas ruas. Se esta oração está tocando seu coração, curta este vídeo para que o algoritmo do YouTube mostre para mais pessoas que também precisam desta mensagem de fé e esperança. Inscreva-se no canal para receber novas orações e reflexões que podem fortalecer sua jornada espiritual, e não se esqueça de ativar o sininho para ser notificado sempre que houver conteúdo novo. Glorioso Arcanjo, interceda por aqueles que neste momento estão em uma moto tentando se deslocar pela cidade, seja indo trabalhar, seja fazendo entregas para ganhar o sustento diário, expostos aos perigos do trânsito caótico onde motoristas imprudentes mudam de faixa sem sinalizar, onde buracos na pista podem causar quedas graves, onde a chuva torna o asfalto escorregadio e perigoso. Que seus anjos voem ao lado de cada motociclista, protegendo-os de acidentes fatais, de colisões devastadoras, de atropelamentos que em fração de segundos podem destruir vidas e famílias. São Miguel, você conhece cada mãe que se preocupa quando seu filho motoboy sai para mais uma jornada de trabalho, cada esposa que reza pela proteção do marido motofretista, cada pai que gostaria de poder oferecer outra opção de trabalho para o filho, mas sabe que as oportunidades são escassas e pelo menos este serviço põe comida na mesa mesmo com todos os riscos envolvidos. Durante uma viagem mais longa, seja de carro, de ônibus ou de avião, quando saímos da nossa zona de conforto e nos aventuramos por lugares desconhecidos, que sua proteção nos acompanhe em cada quilômetro percorrido. Proteja-nos dos acidentes de trânsito que matam milhares de pessoas todos os anos, das falhas mecânicas inesperadas, dos fenômenos climáticos severos, dos motoristas alcoolizados ou drogados que transformam veículos em armas letais, da fadiga que fecha os olhos e tira os reflexos daqueles que dirigem longas distâncias. São Miguel Arcanjo, defensor dos filhos de Deus, continuando a derramar meu coração diante de ti, eu te peço que intercedas por aqueles que enfrentam batalhas espirituais que vão além da compreensão humana, que lutam contra vícios que aprisionam a vontade e destroem a vida pouco a pouco. Interceda por aqueles que estão escravizados ao álcool, que começou como uma forma de esquecer os problemas, mas se tornou o maior problema de todos, que prometem para si mesmos e para seus entes queridos que vão parar mas não conseguem porque a dependência é mais forte que a força de vontade, que perdem empregos, famílias, dignidade e saúde, mas ainda assim não conseguem largar o vício. São Miguel, você que tem poder sobre os espíritos malignos que mantêm as pessoas aprisionadas,
Quebre estas correntes invisíveis mas tão reais. Destrua os grilhões que prendem almas preciosas em ciclos destrutivos de autossabotagem. Peço também por aqueles que lutam contra drogas que prometem prazer momentâneo mas entregam miséria duradoura, que começaram experimentando por curiosidade ou influência de amigos e agora se veem completamente dependentes de substâncias que controlam suas vidas, que roubam para sustentar o vício, que mentem para as pessoas que amam, que se afastam de tudo que é bom e se aproximam de tudo que é destruidor. Arcanjo poderoso, interceda por estas almas que muitos já desistiram como casos perdidos, mas que para Deus nunca há casos impossíveis, porque aquele que criou o universo inteiro certamente tem poder para libertar um filho seu das garras da dependência. Comandante supremo das hostes angelicais, eu preciso da sua intercessão quando as tentações parecem irresistíveis e minha carne fraca quer ceder aquilo que minha alma sabe que vai me destruir. São Miguel, você que resistiu à tentação de se juntar à rebelião de Lúcifer mesmo quando um terço dos anjos caiu, empreste-me desta sua firmeza inabalável, desta sua lealdade inquestionável a Deus. Quando estou em casa e a solidão me convida para vícios virtuais que corrompem a mente e adoecem a alma, quando a pornografia promete satisfação mas entrega vazio e culpa, quando jogos de azar prometem riqueza fácil mas levam ao desespero financeiro, quando as redes sociais prometem conexão mas geram comparação e inveja. Proteja-me de cair nestas armadilhas modernas que o inimigo preparou especificamente para esta geração. Interceda por aqueles que desenvolveram dependência de tecnologia, que não conseguem mais passar algumas horas sem checar o celular, que sentem ansiedade quando a internet cai, que perderam a capacidade de ter conversas profundas face a face porque estão sempre distraídos com notificações e mensagens. São Miguel Arcanjo, ajuda-nos a recuperar o controle sobre nossas vidas digitais antes que elas nos controlem completamente, antes que percamos a capacidade de estar verdadeiramente presentes com as pessoas que amamos porque nossa atenção está sempre dividida entre o mundo real e o mundo virtual. Defensor incansável, quando estou no trabalho enfrentando dilemas éticos, quando me pedem para fazer algo que vai contra minha consciência mas me ameaçam veladamente dizendo que se eu não fizer posso perder meu emprego, quando preciso escolher entre meus valores e minha necessidade de sustentar minha família, dá-me a coragem para fazer a escolha certa mesmo que isso tenha um custo. São Miguel, quantos profissionais hoje se veem forçados a participar de corrupção, a fingir que não veem irregularidades, a assinar documentos falsos, a mentir para clientes ou pacientes, tudo sob a ameaça de perderem seus empregos se não cooperarem com o sistema corrompido. Interceda por estas almas atormentadas que querem fazer o que é certo, mas sentem o peso esmagador das consequências que virão se decidirem ser honestas em ambientes desonestos. Proteja especialmente aqueles que têm a coragem de denunciar injustiças mesmo sabendo que provavelmente serão perseguidos por isso, que escolhem sua integridade acima de sua segurança, que confiam que Deus os sustentará mesmo quando as estruturas humanas os abandonarem. E para você que está assistindo este vídeo, deixe seu amém nos comentários se você também acredita que vale a pena manter a integridade mesmo quando isso é difícil. Compartilhe com alguém que possa estar enfrentando estes dilemas morais e precisa ser encorajado a fazer a escolha certa. Glorioso São Miguel, interceda por aqueles que estão em hospitais não apenas como pacientes, mas como familiares que acompanham alguém que amam na luta pela vida. Você que conhece a angústia de esperar por horas em corredores frios, de ver alguém querido conectado a tubos e máquinas, de ouvir médicos falar em termos técnicos que você não compreende completamente, mas sabe que não são boas notícias, de precisar ser forte para a pessoa que está doente quando você mesmo está se despedaçando por dentro. Interceda por estas pessoas que enfrentam a dor do amor que sofre ao ver quem ama sofrer. São Miguel Arcanjo, esteja ao lado daquela mãe que vela o filho doente e faria qualquer coisa para trocar de lugar com ele, que reza sem cessar pedindo a Deus que leve a doença dela, mas deixa a criança viver, que não dorme direito semanas porque cada vez que fecha os olhos tem medo de que algo aconteça e ela não esteja acordada para ajudar. Proteja aquele filho que cuida do pai idoso com Alzheimer e assiste impotente enquanto a doença rouba dia após dia as memórias daquele homem que um dia foi forte e agora não reconhece o próprio filho, que precisa ter paciência infinita quando o pai repete a mesma pergunta 100 vezes ou se irrita sem motivo aparente,
que sente uma tristeza profunda ao perceber que está perdendo seu pai aos poucos. Não de uma vez como acontece na morte súbita, mas em pequenas mortes diárias conforme a pessoa que ele era desaparece gradualmente. Príncipe dos Anjos, quando estou na faculdade ou em um curso tentando melhorar minha vida através do conhecimento, mas enfrentando professores que parecem querer nos reprovar em vez de nos ensinar, que transformam a sala de aula em um campo de batalha onde apenas os mais aptos sobrevivem, que fazem provas impossíveis e depois se gabam de índices altos de reprovação como se isso fosse mérito pedagógico. Interceda para que eu não desista dos meus sonhos por causa destes obstáculos. São Miguel, dá-me inteligência para compreender matérias difíceis, a memória para reter informações importantes, a concentração para estudar mesmo quando estou exausto, a perseverança para continuar tentando mesmo depois de falhar. Proteja os estudantes que sofrem bullying de colegas ou professores, que são humilhados publicamente quando não sabem uma resposta, que desenvolvem traumas relacionados ao ambiente escolar que podem durar a vida toda. Interceda por aqueles alunos com dificuldades de aprendizagem que são rotulados como preguiçosos ou burros quando na verdade têm condições como dislexia, tal ou outras que precisam de abordagens diferenciadas, mas não recebem o suporte necessário porque o sistema educacional está mais preocupado em aprovar ou reprovar do que em realmente educar. Arcanjo vitorioso, eu preciso da sua proteção quando saio para uma viagem e deixo minha casa vazia, quando me preocupo que ladrões possam invadir minha residência e roubar o pouco que tenho, coisas que talvez não tenham grande valor monetário, mas têm imenso valor sentimental, objetos que guardam memórias que não podem ser substituídas. São Miguel, coloque seus anjos como sentinelas ao redor das nossas casas, fazendo com que pessoas mal intencionadas se sintam impedidas de entrar, criando uma barreira espiritual que criminosos não consigam atravessar. Proteja também aqueles que precisam viajar a trabalho e deixam suas famílias por dias ou semanas, que sentem saudade, mas sabem que este sacrifício temporário é necessário para prover sustento, que confiam que você manterá seus entes queridos seguros até que possam retornar. Durante as viagens, seja de ônibus cruzando o país em estradas perigosas, seja de avião enfrentando turbulências que fazem o coração disparar, seja de navio atravessando mares que podem ficar bravios, que sua presença tranquilizadora nos acompanhe, lembrando-nos que não importa onde estejamos, não estamos fora do alcance da proteção divina. Defensor poderoso, interceda por aqueles que enfrentam assaltos e toda forma de violência urbana que tem se tornado cada vez mais comum e brutal nas nossas cidades. São Miguel, quando um criminoso aponta uma arma para alguém exigindo seus pertences, quando ameaças de morte são feitas por coisas materiais que podem ser repostas, mas a vida não pode, interceda para que não haja derramamento de sangue, para que o assalto termine sem que ninguém seja ferido ou morto. Proteja especialmente aqueles que precisam transportar dinheiro para seus negócios, que precisam ir ao banco sacar valores e ficam vulneráveis aos olheiros que informam quadrilhas, que vivem com medo constante de serem seguidos desde a agência bancária até suas casas ou estabelecimentos comerciais. Interceda pelos comerciantes pequenos que trabalham duro para ter seu próprio negócio, mas são assaltados repetidas vezes, que precisam pagar propinas para grupos criminosos que se dizem donos do território, que fecham as portas todos os dias sem saber se amanhã ainda terão um negócio para abrir porque a violência está destruindo tudo o que construíram com anos de trabalho honesto. Inscreva-se neste canal para receber mais orações que podem trazer paz para seu coração e proteção para sua vida. Curta este vídeo para que outras pessoas também possam ser alcançadas por estas palavras de fé. São Miguel Arcanjo, você que luta contra principados e potestades, contra as forças espirituais da maldade que operam nos lugares celestiais, interceda por aqueles que estão sendo perseguidos por forças das trevas de formas que a maioria das pessoas não compreende ou não acredita. Existem batalhas espirituais acontecendo o tempo todo ao nosso redor, influências malignas tentando nos afastar de Deus, tentações sendo estrategicamente colocadas no nosso caminho, opressões espirituais que se manifestam como depressão inexplicável, ansiedade paralisante, pensamentos suicidas que surgem do nada. Glorioso arcanjo, use sua espada para cortar estas correntes espirituais, para destruir toda obra de feitiçaria feita contra pessoas inocentes, para anular toda palavra de maldição proferida por inveja ou ódio.
Proteja aqueles que são vítimas de trabalhos de macumba, que têm sua vida destruída por pessoas que recorrem a forças das trevas para prejudicar o próximo, que sofrem sintomas físicos e emocionais sem causa médica aparente porque a origem é espiritual e não natural. São Miguel, você conhece o poder destas forças malignas, mas também conhece que o poder de Deus é infinitamente maior, que no nome de Jesus toda a obra do inimigo é desfeita, que nenhuma arma forjada contra os filhos de Deus prosperará. Glorioso São Miguel Arcanjo, à medida que esta oração se aproxima do seu final, meu coração transborda com ainda mais súplicas e pedidos por tantas situações e pessoas que precisam da sua poderosa intercessão. Interceda por aqueles que neste exato momento estão contemplando o suicídio porque a dor se tornou insuportável e eles não conseguem ver saída para seus problemas, que olham para o futuro e veem apenas mais sofrimento, que perderam toda esperança e acreditam que a morte é a única forma de acabar com a angústia. São Miguel, segure a mão destas almas desesperadas antes que seja tarde demais. Sussurre em seus ouvidos que ainda há razões para viver mesmo quando eles não conseguem vê-las. Traga à memória deles pessoas que os amam e ficariam devastadas se eles partissem. Mostre a eles que esta escuridão é temporária e que dias melhores virão se eles resistirem por mais um dia, mais uma hora, mais um minuto. Interceda diante de Deus para que Ele envie ajuda a tempo, para que coloque no caminho destas pessoas alguém que possa estender a mão no momento exato, para que ilumine suas mentes com um lampejo de esperança que seja forte o suficiente para fazê-los reconsiderar, para adiar a decisão fatal até que o momento de crise passe e eles possam pensar com mais clareza. Comandante dos exércitos celestiais, peço que intercedas por todos aqueles que estão presos, sejam eles culpados ou inocentes, porque até mesmo os culpados merecem uma chance de redenção, de arrependimento, de transformação. Interceda especialmente pelos presos injustamente, pelos que estão atrás das grades por crimes que não cometeram, cujas vidas foram roubadas pelo sistema de justiça falho, que gritam sua inocência mas ninguém escuta ou acredita. São Miguel Arcanjo, você que luta pela justiça verdadeira, faça com que a verdade venha à tona, com que provas sejam descobertas, com que testemunhas apareçam, com que erros judiciários sejam corrigidos antes que seja tarde demais. Proteja os prisioneiros da violência dentro das cadeias e presídios, onde o Estado deveria proteger mas frequentemente abandona, onde facções criminosas controlam tudo e autoridades são coniventes ou impotentes, onde estupros e assassinatos acontecem regularmente sem que ninguém seja responsabilizado. Interceda também pelas famílias destes presos, pelas mães que sofrem ao ver filhos encarcerados, pelas esposas que criam filhos sozinhas enquanto o marido cumpre pena, pelas crianças que crescem sem a presença do pai ou da mãe e carregam o estigma de serem filhos de presidiários. Defensor poderoso, quando estou em casa tentando manter a paz e a harmonia, mas o cansaço e o estresse transformam pequenos desentendimentos em grandes brigas, quando palavras duras são ditas no calor do momento e deixam feridas que demoram para cicatrizar, quando o ressentimento se acumula dia após dia porque não sabemos mais conversar, apenas acusar, interceda por minha família. São Miguel Arcanjo, ensina-nos a arte do perdão que não é fácil mas é necessária, que liberta tanto quem perdoa quanto quem é perdoado, que quebra ciclos de mágoa que podem se perpetuar por gerações inteiras. Proteja os casamentos que estão à beira do colapso, onde o amor parece ter esfriado e restam apenas obrigações e rotina, onde marido e mulher dormem na mesma cama mas estão emocionalmente a quilômetros de distância um do outro, onde já se pensou em separação mais vezes do que se admite mas há filhos envolvidos ou medo do que virá depois. Interceda para que casais redescubram o que os uniu no início, que lembrem dos sonhos que compartilhavam, que encontrem forças para lutar pela relação em vez de simplesmente desistir na primeira dificuldade séria. E se você está vivendo esta situação difícil no seu relacionamento, deixe seu amém nos comentários para que possamos orar especificamente por você. Compartilhe este vídeo com seu cônjuge para que talvez estas palavras possam abrir um diálogo que há tempos não acontece entre vocês. Príncipe da milícia celestial, interceda por aqueles que estão no trabalho enfrentando o assédio moral de superiores abusivos que usam seu poder para humilhar, intimidar e destruir a autoestima de subordinados, que fazem piadas cruéis disfarçadas de brincadeiras, que atribuem tarefas impossíveis e depois criticam publicamente quando não são cumpridas.
que isolam determinados funcionários, fazendo outros evitá-los por medo de também serem alvos. São Miguel, você que defende os oprimidos, levante-se contra estes tiranos corporativos, faça com que suas ações sejam expostas, com que sejam responsabilizados pelos danos psicológicos que causam, com que suas vítimas encontrem força para denunciar mesmo temendo retaliação. Proteja também aqueles que sofrem assédio sexual no ambiente de trabalho, que precisam tolerar comentários inapropriados, olhares invasivos, toques não consentidos, convites insistentes, tudo sob ameaça velada ou explícita de que, se reclamarem, podem perder seus empregos ou ter suas carreiras sabotadas. Interceda pelas mulheres que trabalham em ambientes dominados por homens que não as respeitam, que precisam trabalhar 2 vezes mais para receber metade do reconhecimento, que são constantemente questionadas sobre suas competências de formas que seus colegas masculinos nunca são. Arcanjo vitorioso, quando estou em um Uber ou táxi voltando para casa tarde da noite e começo a desconfiar das intenções do motorista porque ele está fazendo um caminho diferente do esperado, porque está fazendo comentários inapropriados, porque está me olhando pelo retrovisor de forma estranha, proteja-me de qualquer perigo. São Miguel, faça com que motoristas mal intencionados sintam uma presença que os impeça de executar seus planos malignos, que desistam de qualquer ideia de fazer mal simplesmente porque algo neles diz que não devem fazer aquilo. Interceda especialmente pelas mulheres que usam transporte por aplicativo sozinhas à noite, que compartilham a localização e detalhes da viagem com amigas como medida de segurança, que fingem estar em chamada telefônica para parecerem menos vulneráveis, que agradecem internamente cada vez que chegam em casa sãs e salvas porque sabem que nem sempre é assim para todas. Proteja também os próprios motoristas de aplicativo que trabalham longas jornadas para complementar a renda, que aceitam corridas de madrugada mesmo sabendo dos riscos, que já foram assaltados, ameaçados ou agredidos por passageiros violentos, mas continuam trabalhando porque precisam alimentar suas famílias. Glorioso São Miguel, interceda por aqueles que estão na faculdade ou em cursos técnicos acumulando dívidas em empréstimos estudantis que levarão anos para pagar, que investem tudo na educação acreditando que isso abrirá portas, mas se formam e descobrem que o mercado de trabalho está saturado, que o diploma não é garantia de emprego, que terão que aceitar trabalhos que não têm nada a ver com sua formação apenas para não ficarem desempregados. São Miguel Arcanjo, você conhece a frustração daquele jovem que estudou tanto, que sacrificou tantas coisas, que tinha tantos sonhos e agora se vê trabalhando por um salário mínimo em algo que poderia fazer sem ter estudado, que olha para o diploma na parede e sente que foi enganado por um sistema que promete mobilidade social através da educação, mas não cumpre esta promessa para a maioria. Interceda para que portas se abram, para que talentos sejam reconhecidos, para que oportunidades apareçam onde antes só havia frustração e desilusão. Proteja também aqueles estudantes que estão enfrentando crises de saúde mental por causa da pressão acadêmica, dos prazos impossíveis, da competição destrutiva com colegas, da sensação de nunca ser bom o suficiente não importa quanto se esforce. Defensor incansável, quando estou em uma viagem de férias que deveria ser momento de descanso, mas minha mente não consegue desligar das preocupações que deixei em casa, das contas que continuam chegando mesmo estando longe, dos problemas de trabalho que estarão me esperando quando voltar, ajuda-me a realmente descansar e recarregar minhas energias. São Miguel, interceda para que pessoas que trabalham duro o ano inteiro possam ter alguns dias de verdadeira paz, onde não precisam se preocupar com nada, onde podem simplesmente ser e não fazer, onde podem reconectar com seus entes queridos sem as distrações e pressões do cotidiano. Proteja estas viagens de família que são cada vez mais raras porque as demandas do mundo moderno deixam pouco tempo e energia para estes momentos preciosos, que são investimentos no relacionamento familiar que pagam dividendos eternos, mas que frequentemente são sacrificados no altar da produtividade e do sucesso profissional. Interceda para que nada de ruim aconteça durante estas viagens que foram tão esperadas e planejadas, que acidentes sejam evitados, que doenças não aconteçam, que intoxicações alimentares passem longe, que furtos não ocorram, que tudo corra bem do começo ao fim para que as memórias criadas sejam todas positivas. Comandante Supremo, interceda por aqueles que estão em situação de rua, que perderam tudo e não têm para onde ir, que dormem em calçadas frias,
que dependem da caridade alheia para comer, que são tratados como invisíveis pela sociedade que passa por eles sem sequer olhar em seus olhos e reconhecer sua humanidade. São Miguel Arcanjo, você que se importa com cada filho de Deus independentemente de sua condição social, proteja estas pessoas vulneráveis de serem exploradas, agredidas, estupradas, assassinadas, como acontece com frequência e raramente gera indignação ou justiça. Interceda para que oportunidades de recomeço apareçam para aqueles que querem sair das ruas mas não sabem como, que precisam de um emprego mas não têm endereço fixo para colocar no cadastro, que precisam se apresentar bem mas não têm onde tomar banho ou roupas limpas, que estão presos em um ciclo de pobreza do qual é extremamente difícil escapar sem ajuda externa. Toque o coração das autoridades para que criem políticas públicas efetivas de acolhimento e reinserção. Toque o coração da sociedade para que veja nestas pessoas não problemas a serem ignorados, mas seres humanos dignos de respeito e oportunidades. Curta este vídeo se você acredita que todos merecem uma segunda chance. Inscreva-se no canal para receber mais conteúdo que promove empatia e fé. Glorioso Arcanjo, interceda por aqueles que estão em relacionamentos abusivos, sejam eles física, emocional ou psicologicamente abusivos, que vivem em constante medo de fazer algo que desagrade o parceiro, que andam em cascas de ovos em sua própria casa, que perderam contato com amigos e família porque o abusador os isolou gradualmente de todos que poderiam ajudá-los a ver a realidade da situação. São Miguel, dá a estas pessoas a força e a coragem de partir antes que seja tarde demais, antes que a violência escale para níveis mais perigosos, antes que se tornem estatísticas de feminicídio ou violência doméstica fatal. Proteja especialmente as mulheres que tentam deixar relacionamentos abusivos, pois este é o momento mais perigoso quando o abusador percebe que está perdendo o controle e pode agir de forma extremamente violenta, chegando até mesmo ao homicídio em casos trágicos que vemos nos noticiários regularmente. Interceda para que estas mulheres encontrem abrigo seguro, apoio legal e psicológico, recursos financeiros para recomeçar, e principalmente a força interna necessária para não voltar mesmo quando o abusador promete mudar como sempre faz depois de cada episódio violento. Proteja também as crianças que crescem testemunhando violência doméstica, que desenvolvem traumas profundos que podem afetar suas vidas adultas, que aprendem padrões destrutivos de relacionamento que podem perpetuar o ciclo de abuso na próxima geração se não houver intervenção. São Miguel Arcanjo, príncipe dos exércitos celestiais, à medida que concluo esta longa oração derramada do fundo do meu coração e do coração de tantos outros que estão orando junto comigo neste momento, eu te agradeço por tua intercessão constante, por tua proteção que tantas vezes nos salvou de perigos que nem sequer percebemos porque foram evitados antes de se concretizarem. Obrigado por lutar nossas batalhas espirituais quando estamos fracos demais para lutar por nós mesmos, por empunhar tua espada flamejante contra principados e potestades que tentam nos destruir, por ser nosso defensor incansável diante do trono de Deus. Peço que continues intercedendo por cada pessoa que assistiu este vídeo até o final, que estas palavras não sejam apenas mais conteúdo consumido e esquecido, mas que toquem corações profundamente e produzam transformação real nas vidas de quem orou conosco. Se esta oração abençoou sua vida de alguma forma, se você sentiu paz enquanto ouvia estas palavras, se renovaram sua esperança em tempos difíceis, por favor deixe seu amém nos comentários. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está passando por dificuldades e precisa desta mensagem. Inscreva-se no canal para que possamos continuar esta jornada de fé juntos. E ative as notificações para ser avisado sempre que houver novo conteúdo que possa edificar sua vida espiritual. Glorioso São Miguel Arcanjo, intercede por todos nós que vivemos neste mundo cheio de tribulações, mas confiamos que Deus tem o controle de todas as coisas, que nada acontece sem sua permissão, que Ele pode transformar até as piores situações em bênção se confiarmos nele completamente. Protege-nos do mal em todas as suas formas, das tentações que nos seduzem, das opressões que nos sufocam, das injustiças que nos ferem, das doenças que nos enfraquecem, dos acidentes que nos ameaçam, da violência que nos apavora, das perdas que nos devastam. E quando não for possível evitar o sofrimento porque ele faz parte desta vida imperfeita, intercede para que tenhamos força para suportar, fé para acreditar que há propósito até na dor,
esperança de que dias melhores virão, e a certeza absoluta de que nunca estamos sozinhos porque Deus está conosco e tu, poderoso arcanjo, lutas ao nosso lado. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que venceu a morte e nos deu vida eterna, eu peço que continue sendo nosso protetor, nosso intercessor, nosso defensor contra todas as forças das trevas. Que assim seja, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.